Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo da Farmers Consultoria e hoje estarei respondendo perguntas que ficaram remanescentes do nosso último webinar. Uma das práticas mais usuais é o uso do gesso agrícola, que além de diminuir a atividade do sódio, fornece cálcio para a CTC do solo. A adubação de origem animal também consiste na mesma metodologia de adubação orgânica. Primeiramente, precisamos saber a quantidade de nutriente que a cultura irá exigir, a quantidade de matéria seca, o teor do nutriente na matéria seca e alguns índices de conversão e fatores de conversão que variam para culturas anuais e culturas perenes. Também devemos saber qual é o nutriente que é mais concentrado no insumo ou no produto, para que seja utilizado como o principal fator para a nossa conta do fornecimento para a cultura. A melhor maneira de se saber a dose de calcário vem da amostragem de solo, de preferência de maneira estratificada. As profundidades propostas pela Farmers Consultoria e pela nossa equipe é de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Quanto ao parcelamento da dose do calcário, vai depender basicamente do nosso orçamento. Para sabermos se a nossa calagem será efetiva para esta safra ou para a próxima safra, precisamos saber qual é a qualidade do nosso calcário. Alguns fatores que precisamos saber são poder de neutralização e o seu poder residual também. De acordo com o seu poder de neutralização, quanto mais alto for, mais rápido será essa atividade do calcário e mais rápido será a sua correção. Se o seu efeito residual for muito longo, o resultado da calagem irá demorar um pouquinho mais para aparecer. Portanto, esse efeito irá se perdurar por mais tempo. O melhor grid de amostragem irá depender basicamente da informação que queremos levantar com a nossa amostragem. Se for fósforo, é um valor de grid, se for pH, é um outro valor, se for cálcio na CTC, será um outro valor. Basicamente, o tamanho do nosso grid irá depender da repetibilidade desse fator. Um exemplo é o fósforo, que ele tem uma baixa repetibilidade quanto às informações. Por exemplo, num ponto podemos ter um número de aproximadamente 40 ppm de fósforo. E logo próximo a esse ponto ter uma informação que varia desse primeiro resultado. Por exemplo, 10 ppm. Portanto, a repetibilidade desse nutriente sendo baixa, o nosso grid tem que ser cada vez mais próximo de se aumentar a nossa precisão. Por exemplo, ao invés de usar 3 hectares, poderemos usar 1 hectare, meio hectare, dependendo da nossa realidade e da nossa informação a ser levantada. Para levantarmos a informação, primeiro, para sabermos qual a dose do calcário podemos utilizar, é necessário que seja feita uma amostragem de solo de maneira estratificada, preferencialmente. Com isso, é possível levantar várias informações. Uma delas é a frente de alcalinização do calcário, se ela vem reagindo ao longo dos anos ou se existe alguma dificuldade do calcário em reagir. Para gerarmos uma recomendação de calcário, primeiramente, utilizar a metodologia proposta na nossa região, como, por exemplo, aqui no Paraná utilizamos o método do V% e tentamos trabalhar com o nosso solo, variando o nosso V%, que é a saturação de base, em torno de 70%. Existem também, em algumas regiões, a necessidade da incorporação deste calcário, podendo ser realizada com grade aradora ou até mesmo com a escarificação, que acelera o processo de incorporação desse calcário no solo. O principal manejo e o ainda mais efetivo para a correção dos nematóides e eliminação nas áreas ainda é o de rotação de culturas.
O critério de seleção para as culturas em rotação é de fatores de reprodução. Cada cultura possui um fator de reprodução. De preferência, utilizarmos as que têm um valor de reprodução menores do que 1. Para isso, precisamos saber qual a espécie de nematóide que temos no nosso talhão e também a população desse nematóide.